A aula pública de hoje discute o Estado Islâmico. Neste programa, gravado na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Jorge Romano. Doutor em Sociologia pela USP, Jorge é coordenador do curso de Relações Internacionais da UFABC. Uma série de atentados reivindicados pelo Estado Islâmico chocou a comunidade internacional em 2015. Criada a partir do braço iraquiano da Al-Qaeda, a organização ganhou projeção pelos atos de extrema violência. Jornalistas foram decapitados, cristãos crucificados e milhares de pessoas obrigadas a se converter ao Islã. O grupo, que proclamou um califado no Iraque e na Síria, busca agora ampliar o território, o que preocupa as potências europeias. Mas o que há por trás da atuação do Estado Islâmico? Como o grupo influencia a geopolítica mundial? Eu pegaria como ponto de partida 1979, a invasão do Afeganistão pela União Soviética. Ainda estamos na Guerra Fria. Estados Unidos não querem colocar militares americanos lá, mas eles querem resistir, desestabilizar o governo pró-soviético e as tropas soviéticas. O que eles fazem? Eles vão financiar e providenciar armas para os chamados mujahideen. Mujahidins é tipo guerrilheiros. Quem eram esses mujahidins? Eram islamistas, um dos líderes era Osama Bin Laden, então que recebe apoio durante toda a época que a União Soviética estava lá, que é de 79 até 88. Então, nessa época, Osama Bin Laden era um aliado financiado pelos Estados Unidos. Segundo momento, 1990, final de 1990, Saddam Hussein, líder presidente do Iraque, invade Kuwait. Saddam Hussein é líder de um partido do Iraque chamado Baath, que é um partido laico, certo? Portanto, tinha várias religiões representadas no governo dele. A invasão do Kuwait é inaceitável para a Arábia Saudita e para os próprios Estados Unidos. Então, em pouco tempo, os Estados Unidos preparam uma guerra, a Primeira Guerra do Golfo, colocando centenas de milhares de soldados americanos em Arábia Saudita. Isso, para Osama Bin Laden, é inaceitável. A Arábia Saudita é terra santa, não pode ter militares que são... seria uma heresia, não são islâmicos, etc. Então, é o rompimento, e Osama Bin Laden adverte o governo da Arábia Saudita, que até então o apoiava, que seria inaceitável. Então, rompimento entre Osama Bin Laden, já conhecido com o grupo dele de Al-Qaeda, vai ser conhecido como Al-Qaeda, e entra, então, em uma guerrilha, em uma luta armada com ataques terroristas às instalações americanas nos países islâmicos. Tá? Muito bem. Depois, temos o atentado às Torres Gêmeas, que é um enorme espetáculo, e todo mundo fica sabendo, então, da capacidade de organização militar do grupo de Osama Bin Laden e Al-Qaeda. Os Estados Unidos precisam reagir, vocês lembram, reagem invadindo o Afeganistão e, logo em seguida, invadindo o Iraque. Muito bem. O que se faz em Iraque em pouco tempo, evidentemente, é uma invasão que não conta com o apoio da ONU, muitos países são contrários. É fácil derrotar o governo de Saddam Hussein, mas é muito difícil você reconstruir uma alternativa. E nessa confusão, há uma polarização muito grande, surge uma guerra civil no Iraque, que é terra fértil para
Al-Qaeda se reorganizar, se refortalecer. Por quê? Porque, basicamente, você tem para simplificar, você tem 3 forças diferentes, ou 4 forças diferentes no Iraque. O Saddam Hussein, ele era, como eu falei, laico, ele não jogava a carta da religião, ele fazia referimento ao socialismo árabe, ele era da origem, da etnia deles, era a origem das tribos dos sunitas. Os xiitas, que são a maioria, que estão no sul do Iraque, e no norte você tem os curdos. E depois você tem, então, o partido Baath, que não tem referência religiosa. Muito bem. Depois de derrotar Saddam Hussein, tem um vácuo. Quem vai governar? Como vai governar? Os xiitas são incentivados para vingança. Fomos maioria, nunca fomos governo, agora vamos dar o troco. Os americanos estão vendo que isso está fortalecendo o Al-Qaeda e ainda tem um aspecto positivo nessa época da ocupação, positivo no sentido assim, os americanos conseguem convencer os líderes tribais dos sunitas no centro do Iraque que é melhor pactuar um acordo nacional com os curdos e os xiitas, ao invés de atacar os sunitas. Muito bem. Quando os Estados Unidos começam a sair, eles deixam o Maliki, o primeiro-ministro, então, no comando. E que faz o Maliki? Ele começa um massacre dos sunitas. Ele começa... as milícias xiitas estão soltos e o próprio governo começa a afastar os xiitas. Enfim, resumo da ópera, a guerra civil pega fogo e os sunitas percebem que não há nenhuma possibilidade de uma pactuação tranquila. Qual é a força que oferece uma alternativa militar? Al-Qaeda. Organizado, começa, então, a crescer. Lembrando que toda a ideia da invasão americana era derrotar Al-Qaeda. E o que se vê no final está fortalecendo. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos querem se livrar do regime na Síria, que é do lado do Iraque, que é aqui do lado do Iraque. O que é que acontece? O regime da Síria ele tem uma base, ele tem apoio da Rússia. E não é tão fácil desestabilizar, mas essa desestabilização faz com que você tenha terras. Os Estados Unidos começam a apoiar ideologicamente, com armas, com financiamento, a Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes, para apoiar a insurgência na Síria. Isso gera um vácuo nessas regiões e a Al-Qaeda entra. Eles vão do Iraque, concentram aqui e vão atrás dos poços de petróleo. Eles vão ocupar território. E, nesse momento, eles, então, enxergam que é uma nova fase da luta deles. Eles mudam de nome, Estado Islâmico do Iraque e do Levante, ISIL, também conhecido como ISIS, do Estado não da Síria, mas de Sham, que é Levante em árabe, e depois mudam de novo de nome Estado Islâmico. Muito bem. Para resumir um pouco, a reação do governo do Iraque é péssima, porque, ao invés de tentar um acordo, eles entram com violência militar. Ou seja, jogando toda a população sunita, mesmo os ex-partidários do Saddam Hussein, do lado da Al-Qaeda. Então, o ISIS ele não é só a continuidade da Al-Qaeda. Ele junta também toda a expertise da administrativa e militar, os oficiais de Saddam Hussein. Eles voltam e se juntam, fazem acordo. Os líderes tribais sunitas também rompem, que eram financiados pelos Estados Unidos alguns anos atrás para não fazer alianças com a Al-Qaeda, agora se juntam também. Então, o ISIS é muito mais. E consegue, então, aí vou já ocupar territórios e ocupar cidades. Então, é uma coisa totalmente diferente. Não é um grupo terrorista, hit and run. Eu vou atacar, eu vou fugir. Não, eles atacam, ficam, filmam,
e todo mundo sabe onde eles estão, e eles fazem questão de matar todo mundo que tem opiniões diferentes, filmam isso e todo mundo vai saber. Então, é uma realidade muito diferente, estão ocupando essas áreas todas, mas, na realidade, com muito poucos soldados. O que eles querem, porque essa aí, referência a califado, referência a califado, essa é Síria Levante, mas eles querem mais. Quando eles começam a perceber que eles conseguem avançar sem nenhuma resistência, por quê? Porque a Turquia pensa, bom, mas o Estado Islâmico é ruim, mas eles atacam os curdos, que são meus inimigos. A Arábia Saudita pensa, bom, é ruim, mas eles atacam os xiitas, que são meus inimigos. Entende? E os Estados Unidos diz, bom, agora é com vocês, não quero mais nada a ver com isso. Então, nessa complexidade de relações na região, o Estado Islâmico avança, e avança. E essa, então, é o que eles projetam, o que eles querem, que, evidentemente, é propaganda. Agora, a grande questão é que a grande diferença não é só a capacidade militar administrativa. Eles têm fontes de financiamentos diretos, eles têm capacidade de administração, capacidade militar. Isso se deve a essa combinação dos ex-administradores, ex-militares do Saddam Hussein, junto com os guerrilheiros da Al-Qaeda que sobreviveram aos ataques, à repressão dos Estados Unidos e tudo, passaram anos e anos nas prisões, fazendo redes. A grande questão, a grande novidade é essa capacidade de você juntar, a capacidade de propaganda incrível. Não é recomendável, mas eu assisti muitos vídeos deles, são altamente profissionais, são muito parecidos com os videogames mais violentos que a juventude, o mundo inteiro gosta de assistir, uma combinação desses videogames com filmes de guerra, dá para ver que eles usam exatamente os melhores filmes de guerra que você pode imaginar, e uma capacidade de dar notícias como se fosse BBC, inclusive com acento inglês, não americano, acento inglês perfeito. Pois é, nós somos aqui. Nós somos aqui. E isso gera uma capacidade inédita, que a Al-Qaeda nunca teve, nenhuma outra grupo teve isso, a capacidade de mobilizar jovens. Por que um jovem chinês? Por que um jovem holandês? Por que um jovem da Tunísia? Porque largam tudo que eles têm para se juntar a ISIS. Então, o desafio não é só militar, o desafio é ideológico.